Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, voz do povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A. Edição desta terça-feira, hoje é 27 de agosto de 2019. A partir de agora você confere as notícias que são destaque em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos, também toda a região. Confira os assuntos da edição desta terça-feira do Jornal da Antena. A edição de hoje tem um resumo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, realizada na noite desta segunda-feira. Também no Jornal da Antena, a segunda sabatina com cases de sucesso acontece nesta terça-feira aqui em Santa Cruz. Começou ontem a segunda semana municipal da pessoa com deficiência aqui em Santa Cruz. A gente traz informações na edição desta terça-feira também. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para esta terça-feira em todo o estado de São Paulo. Os radares meteorológicos do IPMET e Unesp instalados em Bauru e também Presidente Prudente detectam nesta terça-feira o aumento da nebulosidade sobre algumas regiões do estado de São Paulo devido aos ventos fortes em altos níveis da atmosfera. Portanto, o dia ficará com o céu parcialmente nublado, porém sem previsão de chuvas para o estado de São Paulo nesta terça-feira. Hoje a mínima será de 14 e a máxima de 31 graus em Ourinhos. Em Santa Cruz do Rio Pardo, mínima 17, máxima de 30 graus. As informações são do IPMET Unesp. Amanhã até o próximo sábado, a nebulosidade diminui sobre o estado. O tempo permanecerá estável com poucas nuvens, sem ocorrências de chuva no estado de São Paulo. Jornal Antena A. 11 horas mais 17 minutos na edição desta terça-feira do Jornal da Antena A. E acontece nesta terça-feira a segunda edição da sabatina com cases de sucesso. Tivemos a primeira em 2018. Mais uma vez o evento acontece nesta terça-feira. A sabatina, teve uma boa aceitação do público ano passado, e hoje acontece então a segunda edição. O encontro reunirá 4 empreendedores que apresentarão as histórias de sucesso de seus negócios através de perguntas que serão colocadas tanto pelo mediador quanto pelas pessoas que estarão lá acompanhando. A sabatina será mediada pelo jornalista Renan Alves, inclusive. Conversei com o Renan agora no período da manhã. Ele destacou a respeito do evento do ano passado e também como será o evento, a segunda edição da sabatina, que acontece logo mais aqui na Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz do Rio Pardo. Bom dia, Silas. Bom dia a todos os ouvintes da Antena A. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Hoje, um pouquinho mais à noite, acontece a nossa segunda sabatina com cases de sucesso. É um evento realizado entre uma parceria com a Associação Comercial e a Atual Eventos. Um evento que já vem ocorrendo desde o ano passado com um formato bem bacana, bem inédito, onde a gente traz histórias de empresários de sucesso, histórias de empresários que já estão com uma carreira ou com um projeto iniciado bem forte e bem bacana. É quase que
exclusivo essa ideia de entrevista ao vivo ali com as pessoas e mostra um lado do empreendedorismo, onde eles contam sobre as dificuldades de empreender, eles contam relatos e vivências de coisas que eles já passaram e que acontece com todo mundo e que às vezes o empresário que está no começo da vida acha que não, acha que está acontecendo só com ele. Então a gente sempre traz ali 4 histórias diferentes e no final a gente conclui que o sucesso e os intempéries acontecem com todo mundo. Então esse que é o bacana, é uma troca de experiências, uma troca de relatos ali. O público é bem bacana porque vai empresários novos, vão empresários maduros, vão estudantes. A gente tem caravanas confirmadas da ETEC de Santa Cruz, da ETEC de Pau Sul, das faculdades. Então é um evento aberto para todo mundo, para quem quer começar a empreender, para quem pensa em empreender e para quem já está empreendendo também. Esse ano nós temos como convidados o Felipe Catalano, que é da Macacos Me Mordam, uma empresa nova na cidade, desenvolvida para atuar na área de barba, que é um segmento que vem crescendo muito. Então são produtos para barba, vem fazendo muito sucesso e é um formato de empreendedorismo novo porque é quase que 100% virtual. Então ele vai contar pra gente como é esse modelo. Tem gente que tem muito medo em se arriscar nesse formato de empreendedorismo, então ele vai estar lá também participando. O segundo entrevistado é o Fernando Macedo, da Ouro e Madeiras, ele que vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo em expansão. E por que empreendedorismo em expansão? Porque ele escolheu Santa Cruz do Rio Pardo para abrir a sua primeira filial da empresa, uma empresa de materiais de construção que atuava, que a matriz era apenas em Ourinhos, e aí ele decidiu trazer a primeira filial em Santa Cruz. Então a gente vai questionar ele um pouquinho sobre qual o motivo dele ter escolhido Santa Cruz, o que ele enxergou em Santa Cruz para trazer a sua empresa para cá, quais os comparativos que ele consegue fazer hoje entre Ourinhos e Santa Cruz. Enfim, também tem muita história legal para contar. Terceira convidada é a Maria Eugênia, da Docíssimo Sabor, ela que vai falar um pouquinho pra gente sobre empreendedorismo gastronômico. Afinal, é um dos temas muito em alta, é um dos temas que chama a atenção porque é um dos que mais vem crescendo. O empreendedorismo gastronômico vem ganhando um mercado muito grande, vem ganhando destaque também, e ela vai estar lá contando pra gente. E o quarto convidado é o senhor Irineu Pegorer, ele que é da Pateco Alimentos, vai estar contando pra gente sobre o empreendedorismo familiar. Por quê? Porque foi uma empresa que nasceu com a administração familiar e continua até hoje. Todos os familiares ali, os filhos, os sobrinhos, os tios, trabalham juntos e a empresa conseguiu chegar a um patamar de ser reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Tem filial já hoje também em outros estados. Então ele vai estar lá contando pra gente sobre esse desafio, porque muita gente acredita que o empreendedorismo familiar só serve para pequenas empresas e não serve para grandes empresas. E ele está lá para desmistificar isso e vai ser muito bacana. E também teremos a participação especial do Sebrae para dar conselhos, para dar dicas, para cuidar da parte teórica do negócio, que é o Wagner Moreno. Vem representando o Sebrae e vem também dando para a gente o tema comportamento do consumidor. Eu estarei lá fazendo toda essa mediação, fazendo todos esses interligações entre o público e os entrevistados. Vai ser muito bacana, conto com a presença de todos. A entrada é um produto de higiene pessoal que vai ser doado para entidades. O local é lá no salão da Associação Comercial a partir das 7h30 da noite hoje, e quem quiser reservar sua vaga e ficar mais tranquilo pode fazer através do telefone 3332-5900. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e nos encontramos lá. Jornal Antena A. 11h23 no Jornal da Antena A. Tá então, né? Segunda sabatina com cases de sucesso. Acontece logo mais a partir das 19h30 aqui na Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz do Rio Pardo. Os interessados podem entrar em contato, né, para fazer a inscrição através do telefone, o 3332 5900, 3332 5900. E a entrada será gratuita, sendo revertida em um produto de higiene pessoal a ser doado para as entidades sociais aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. 11h24. Jornal Antena A.
Já já no Jornal da Antena A você confere um resumo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, realizada na noite desta segunda-feira. Entre os assuntos, não foi pautado aquele projeto que a gente trouxe ontem, que poderia ser votado na sessão desta segunda-feira, a possível cessão de um funcionário público de Santa Cruz para o Sindicato dos Servidores Municipais. Esse projeto foi adiado, não foi colocado em pauta na sessão de ontem, daqui a pouco a gente traz os detalhes. Tem ainda, é claro, as vagas do PAT para esta terça-feira e as informações esportivas. Hoje tem Palmeiras enfrentando o Grêmio pela Libertadores da América. Os detalhes daqui a pouquinho aqui no Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. Solução Contabilidade, abertura, transferência e encerramento de empresas, auditoria, assessoria contábil e fiscal. A Solução Contabilidade oferece soluções empresariais completas, profissionalismo e transparência com o melhor atendimento. Rua Marechal Bittencourt, 399, Centro de Santa Cruz. Fone 3373-2400 ou 997281523. Solução Contabilidade. Esse nome já diz tudo. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, mas também sei que no fundo do peito vocês entendem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Amamentação. Incentive a família. Alimente a vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, no Jornal da Antena A, você confere as notícias que são destaque no mundo esportivo. As vitórias, as derrotas, entrevistas com os craques do seu time do coração. Informações esportivas no Jornal da Antena A. Oferecimento Terra Telecom, internet 100% fibra ótica, com planos de até 200 mega. Venha para o mundo dos conectados. 50 mega por apenas R$ 89,90 por mês. Ligue agora 3372-2301. Terra Telecom, internet feita pra você. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. Estamos apresentando Jornal Antena A. Onze horas mais 27 minutos, de volta o Jornal da Antena A desta terça-feira. Lembrando, você também pode participar conosco, enviando sugestões, também denúncias, através do nosso WhatsApp ou pelo nosso telefone fixo. Telefone fixo da Antena A, agora também o WhatsApp, pelo 14 3372 8017. 14 3372 8017. Tem ainda as nossas redes sociais, como o nosso Facebook, por exemplo, no antenaafm.com.br/Facebook. São os canais de comunicação entre você, ouvinte, e o jornalismo da Antena A. Jornal Antena A. Trabalhadores que não têm conta na Caixa já podem sacar o dinheiro do Fundo PIS. Quem tem mais informações é o repórter Humberto Ferretti. Caixa Econômica Federal começa a pagar cotas do Fundo PIS para pessoas com idade a partir de 60 anos, mas que não têm conta no banco. Ao todo, mais de 10 milhões de brasileiros têm direito ao benefício, o que deve movimentar cerca de 22 bilhões de reais. Os cotistas do Fundo PIS são pessoas que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 1988. Já quem foi servidor público neste período entrou no Fundo PASEP, pago via Banco do Brasil.
Antes, o saque só era permitido para quem tinha 60 anos ou mais. Só que o governo decidiu liberar a verba para trabalhadores de todas as idades. Os pagamentos foram feitos aos poucos para cada grupo. Todos os cotistas do PASEP já tiveram o dinheiro liberado, assim como os cotistas do PIS, com mais de 60 anos e com conta na Caixa. Agora, faltam apenas os trabalhadores com menos de 60 anos, que não têm conta no banco. Nesse caso, a verba será liberada a partir da segunda-feira que vem, dia 2. Com o cartão do cidadão, dá para sacar até R$3 mil em lotéricas, caixas eletrônicos e postos do Caixa Aqui, enquanto valores maiores do que esse podem ser retirados apenas nas agências. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. Cobertura da exposição Memorial da Inclusão no prédio da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz do Rio Pardo teve início nesta segunda-feira, a segunda semana municipal da pessoa com deficiência aqui no município. A exposição ficará até a próxima sexta-feira aberta, para visitação. Ainda serão realizadas sessões de cinema nas escolas, peças de teatro e também palestras. Nesta terça-feira, a programação já começou no período da manhã, com a palestra na Associação Comercial e Empresarial com o tema o Desenho Universal e a Acessibilidade na Cidade. A palestrante foi a Melgate de Godoy Pereira. Logo mais, 1h30 da tarde, na Escola Arnaldo Moraes Ribeiro, tem o Teatro do CAPS, a apresentação dos alunos de teatro do CAPS aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, lá na Escola Arnaldo. E também acontece, já teve uma sessão no período da manhã e também uma sessão logo mais às 14 horas da tarde aqui no Palácio da Cultura, a exibição do filme Extraordinário. Essa exibição, é aberta aí às escolas municipais aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, mas você também pode chegar lá no Palácio da Cultura e também assistir agora no período da tarde a exibição aí do filme Extraordinário. Amanhã, o Teatro do CAPS apresenta na Escola Maria José Rua a 1h30 da tarde. E também haverá uma contação de histórias às 15 horas no CREAS. E amanhã acontece a exibição do filme Coragem de Viver, 9 da manhã e também 2 horas da tarde no Palácio da Cultura. Na quinta-feira haverá a exibição do filme Intocáveis às 9 horas da manhã no Palácio da Cultura. 1h30 da tarde o Teatro CAPS apresentará lá na Escola Sebastião Jacinto. E às 14 horas tem a apresentação de dança da PAI no Icaiçara Clube e o musical Companhia Rodas que Dançam, também lá no Icaiçara Clube. E na sexta-feira haverá contação de histórias às 9 horas da manhã no CRAS da Estação e às 1h30 da tarde no Reviver lá no Jardim Brasília. E todos os dias acontecerá as sessões de cinema nas escolas municipais com os filmes Cordas e também Extraordinário. Programação então da segunda semana da pessoa com deficiência em Santa Cruz segue até a próxima sexta-feira. 11h34 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Intervalo bem rápido, já a gente traz o resumo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, realizada na noite desta segunda-feira. Também tem as informações esportivas desta terça, tem rodada da Copa Libertadores da América nesta terça. Ontem nós tivemos fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro com o jogo entre Chapecoense e Botafogo. Todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no Jornal da Antena A desta terça-feira. Estamos apresentando Jornal Antena A.
Quer reduzir sua conta de energia sem reduzir seu consumo? Fale com a Crepaldi Energy. Tenha um sistema fotovoltaico em sua casa, comércio ou indústria, semelhante ao instalado na Rádio Antena A, com até 60 meses para pagar, sem entrada e 5 anos de garantia na instalação. O sistema gera energia a partir da luz do sol, reduzindo a sua conta de energia em até 95% do custo atual. Faça um orçamento gratuito. 14 99602 7877 ou acesse crepaldienergy.com.br. Crepaldi Energy, tecnologia, sustentabilidade e economia. No futebol, o time campeão nem sempre ganhou todas as partidas, porque o que vale é o histórico de vitórias. Com o cadastro positivo, a avaliação de crédito de todo brasileiro também poderá ser assim, pelo histórico de pagamento. As análises de crédito serão mais justas para todos. E quem paga as contas em dia poderá ter mais oportunidades. A inclusão do cadastro é automático a partir de 9 de julho. É possível cancelamento gratuito em qualquer birô de crédito. Acesse brasilnopositivo.com.br. Cadastro Positivo. A favor do brasileiro. De segunda a sexta, no Jornal da Antena A, você confere as notícias que são destaque no mundo esportivo. As vitórias, as derrotas, entrevistas com os craques do seu time do coração. Informações esportivas no Jornal da Antena A. Oferecimento Terra Telecom, internet 100% fibra ótica, com planos de até 200 mega. Venha para o mundo dos conectados. 50 mega por apenas R$ 89,90 por mês. Ligue agora 3372-2301. Terra Telecom, internet feita pra você. Inova Saúde. Um novo conceito em saúde e bem-estar para Ourinhos e região. Oftalmologia, pediatria, endocrinologia, ortopedia, ultrassom e muito mais. Consultas médicas com atendimento humanizado, respeitando o seu tempo e o seu bolso. Marque hoje mesmo sua consulta. 3322-2323 ou acesse inovasaudebrasil.com.br. Em Ourinhos, Rua Dom Pedro I, 559. Inova Saúde, a sua clínica para toda a família. Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Toldos. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Ministério da Economia poderá extinguir 170 mil cargos da administração pública federal, entre eles o de discotecário, operador de telex e halotécnico, que é um especialista em moldar vidros. As informações são da coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. IBGE inicia a coleta de dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, que pretende retratar a situação da saúde no Brasil. Gastos dos brasileiros no exterior aumentam 9,64% em julho, na comparação com o mesmo mês de 2018, informa o Banco Central. Vendas de imóveis residenciais aumentam 22,9% de abril a junho em relação ao trimestre anterior. O dado é da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Atlético Mineiro e La Equidad se enfrentam nesta terça às 9h30 da noite pela Copa Sul-Americana. Estas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. 11h38, de volta o Jornal da Antena A, hora das vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Nesta terça-feira, o Pátio de Santa Cruz tem uma vaga para fonoaudiólogo ou fonoaudióloga, precisa residir na região de Ipauçu. Tem uma vaga para farmacêutico, vaga para soldador em geral, designer gráfico, mecânico de máquinas pesadas e caminhões, acabador de banca de marmoraria, vaga para montador de granito e mármore, tem vaga também para montador de móveis planejados, vendedor projetista. Essas 3 vagas precisa ter a CNH AB.
Tem uma vaga para motorista, precisa ter a CNHD e disponibilidade para residir em Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo ou Ribeirão do Sul. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz fica aqui na Avenida Tiradentes 438 e funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e também das 13 às 16 horas. E as vagas disponíveis estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. O mapa da saúde no Brasil será atualizado com nova pesquisa do IBGE em 2.167 cidades. Siga aqui, Maier, tem mais informações. Pesquisa Nacional de Saúde vai atualizar dados sobre o setor no país. O IBGE vai percorrer 2.167 cidades e visitar mais de 108 mil domicílios para saber como anda a saúde do brasileiro. Será o mais completo estudo da América Latina para retratar a situação, levantar métricas para acompanhamento de políticas públicas e desenvolvimento de novos programas. É a segunda vez que o Instituto vai a campo para tratar do tema de forma detalhada. O primeiro levantamento foi realizado em 2013, em parceria com o Ministério da Saúde. Os entrevistados vão responder, por exemplo, se encontram atendimento desejado na rede pública de saúde, se dirigem depois de beber e se há atenção para doenças crônicas. A novidade foi a inclusão de perguntas sobre violência sexual, física e psicológica, um questionário sobre atividade sexual feito apenas a maiores de 18 anos e sobre a participação dos pais no pré-natal. A Pesquisa Nacional de Saúde deve ser realizada a cada 5 anos. Siga Heike Maier, agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. 11h41 no Jornal da Antena A. Ontem nós tivemos sessão ordinária aqui na Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Foram 15 proposições na pauta da 15ª sessão em 2019. E um assunto que foi retirado pelo líder de governo na Câmara, o vereador Lorival Heitor, isso momentos ali que antecedeu, né, a sessão ordinária da Câmara Municipal, era a respeito do Poder Executivo de Santa Cruz repassar ao Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Cruz mais um funcionário através de uma emenda à lei orgânica. Isso deveria ser votado na noite de ontem, mas devido a grandes repercussões, tanto nas redes sociais, quanto na cidade mesmo, né, em Santa Cruz do Rio Pardo, muitas pessoas ontem à tarde estavam comentando a respeito desse assunto. O líder do governo decidiu, claro, em conjunto com o governo, retirar esse projeto da pauta da sessão ordinária da Câmara ontem. Deve voltar daqui 15 dias. A gente vai acompanhar e, é claro, vai trazer informações também a respeito da possível cessão de mais um funcionário da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo para o Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Cruz. Na sessão ontem nós tivemos aí a respeito, né, das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Inclusive esse assunto voltou a ser pautado ontem, já tinha sido pautado nas sessões, o projeto foi retirado também, vai de encontro com o assunto das emendas impositivas, né? O Poder Executivo de Santa Cruz disse que, caso as emendas não fossem colocadas para votação, aquele projeto que foi rejeitado pelos vereadores, o município colocaria esse dinheiro através do orçamento de 2020. Houve, inclusive, um documento que foi apresentado naquele momento pelo vereador, professor Edivaldo Godoy, teve ali a assinatura dos vereadores. Esse projeto, esse documento ali falando por que tal, a respeito do que seria a conversa com o executivo, ficou acordado então que não teria aprovação daquele projeto das emendas impositivas, mas o governo colocaria o valor
ali para ser repassado às entidades de Santa Cruz, o valor maior, em torno de R$600 mil. Isso foi colocado então através de um documento que foi assinado pelos vereadores, na maior parte os vereadores que compõem a bancada de oposição ao governo. Ontem então foi colocado esse assunto a respeito das diretrizes orçamentárias. Tivemos também ontem a aprovação no projeto que institui a Semana Municipal de Atenção à Pessoa com Lúpus. É um assunto muito importante. No Brasil mesmo a gente tem estatísticas, a gente não tem números oficiais a respeito de quantas pessoas são acometidas com essa doença, a doença do lúpus. Tem essa Semana Municipal, a partir de agora terá então essa Semana Municipal, até para trazer mais informações também, para ter uma semana especial com eventos que poderão ser organizados pelo município, para trazer mais informações à população a respeito do lúpus. Assunto ontem, agora falando um pouquinho a respeito das indicações, dos requerimentos, assuntos também que foram apresentados, além, é claro, dos projetos. Só para concluir, né, os projetos, nós tivemos também um requadramento, né, do emprego com algumas categorias ali, né, nas escolas que tiveram aí aumento nos seus subsídios. Tivemos também a abertura de um crédito adicional suplementar e também um crédito de R$637 mil para a Codesan. Esse dinheiro, né, é para manutenção das atividades da autarquia municipal. Entre os assuntos dos requerimentos, nas indicações, nas moções, ontem até a gente trouxe esse assunto aqui no Jornal da Antena A. O vereador Joel Araújo colocou em pauta ontem a respeito das tampas, né, dos bueiros em algumas ruas aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, aquelas tampas que ficam, né, ali na região central das ruas. Muitas das vezes ela está em desnível com a rua e isso pode inclusive gerar acidentes aqui no município. Inclusive o vereador comentou a respeito desse assunto lá na sessão e a gente traz aqui no Jornal da Antena. É uma vergonha, senhor presidente. Uma vergonha a gente vê, né, a cidade praticamente 100% recapeada, mas essas tampas causam um transtorno imenso aos motoristas, aos motociclistas, né? E aí a gente percebe o quê? O contribuinte aí paga um absurdo, principalmente de esgoto, né? Não é pouco. Dificilmente uma família paga menos de R$100, né? Mesmo que o gasto seja o mínimo, aí paga muito de água, paga muito de esgoto, e a gente vê a situação, a gente pode ver no telão, a situação dos buracos. O motorista tem que estar desviando desses buracos. Então eu queria saber, desse requerimento, se há algum estudo da Sabesp para solucionar justamente isso aí, porque isso ocorre na cidade inteira, né? Então é uma vergonha pagar tanto de esgoto igual nós pagamos para a Sabesp aqui em Santa Cruz. Outro assunto ontem na sessão foi uma moção, né, dos 13 anos da Lei Maria da Penha. Essa moção foi apresentada pelo professor Edivaldo Godoy. Inclusive ele comentou, né, a respeito dessa moção ontem também apresentada na sessão. E já começo falando o que foi lido algumas vezes, que lugar de agressor contra as mulheres não é numa vida pública ou particular, é na cadeia. Essa moção, na verdade, é um alerta, é um aviso, vamos dizer assim, para que as mulheres que são agredidas, para que elas tomem coragem e denunciem, porque muitos casos a mulher tem medo do agressor, é ameaçada pelo agressor. O agressor finge que se arrependeu e depois torna a fazer. 90% dos casos, estudos mostram isso, que o agressor finge que se arrependeu, finge que é bonzinho e torna a cometer. E aliás, normalmente quem comete uma vez já cometeu o caso em casos anteriores, seja com a mesma companheira ou seja com o companheiro anterior. Isso aí também, estudos mostram isso. Nós tivemos aqui, em Santa Cruz do Rio Pardo, caso de eletrocução, tentativa de assassinato, espancamento quase que diariamente, algum tempo atrás, alguns anos atrás, ontem, por sinal, teve caso de tentativa de assassinato aqui em Santa Cruz do Rio Pardo.
esse final de semana. Então, isso aqui é um alerta, essa moção que a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, que eu peço que todos os vereadores assinem, que seja enviada para Maria da Penha, mas que sirva de alerta e que, se possível, os meios de comunicação aqui em Santa Cruz do Rio Pardo divulguem ainda mais o número 180, que é o Disque Denúncia, e que as mulheres agredidas, por favor, não tenham medo, porque o cidadão é machão com a mulher lá dentro da casa. Quando chega na cadeia, quando ele vê o que espera por ele, ele vira uma donzelinha. Então, os machões que se cuidem, porque as mulheres estão tendo mais essa oportunidade agora de se defender. Ao final da sessão ordinária, a vereadora Maura Macerim aproveitou, né, ali o tempo, né, da líder de bancada para comentar a respeito de uma boa notícia para Santa Cruz do Rio Pardo. A liberação do governador João Dória de um valor de R$500 mil para Santa Cruz do Rio Pardo na área de infraestrutura. Com imensa alegria, senhores vereadores, em especial aos meus companheiros Luciano Severo, Paulo Pinhata e Murilo Sala, que nós estivemos alguns meses numa reunião do PSDB em Tarumã, fazendo uma solicitação de verba para o secretário de Desenvolvimento Vignoli, juntamente com o nosso deputado Bragato. E na tarde de hoje recebi um comunicado da assessoria do deputado Bragato, que o nosso governador João Dória está liberando para Santa Cruz do Rio Pardo o valor de R$500 mil para infraestrutura, para asfalto. E também, Murilo, aquele pedido referente à frente de trabalho que você já tinha antecipado o ano passado. São 25 vagas para a frente de trabalho que está disponibilizadas a partir da manhã as inscrições. Então, eu fico muito feliz também pelo nosso prefeito ter acatado, né, esses programas importantíssimos. O secretário Gerson, que se empenhou com certeza para que esses programas pudessem estar aqui vindo para o nosso município e que essa infraestrutura será bem utilizada em benefício da nossa população. Eu quero agradecer e parabenizar o governador Dória por esse trabalho. Ele tem se empenhado imensamente e tenho certeza, Marco, que a sua cobrança hoje para a saúde da prótese, se você está junto com o nosso Murilo solicitando, o nosso governador vai acatar esse pedido e eu tenho certeza que a região ganhará com isso. Muito obrigada. E parabéns a Santa Cruz, em nome de toda a nossa população que acreditou no governador Dória, que deu seu voto de confiança para o PSDB, o qual eu faço parte há 20 anos. Eu fico muito feliz e parabenizo por isso. Muito obrigada. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Vamos às informações esportivas desta terça-feira no Jornal da Antena A. Começo com o assunto no último domingo, durante a partida do São Paulo contra o Vasco no segundo tempo, né? O árbitro da partida acabou interrompendo o jogo devido a gritos homofóbicos de torcedores na arquibancada do estádio em São Januário. No momento, o árbitro comunicou, né, tanto o técnico da equipe do Vasco, o Vanderlei Luxemburgo, como também os dois capitães dos times, tanto do Vasco quanto do São Paulo, do que estava acontecendo naquele momento. Até o técnico Vanderlei Luxemburgo pediu para que a torcida os torcedores que estavam, né, acompanhando a partida naquele momento parassem, né, com aqueles gritos, por uma campanha também da CBF que começou, né, já vem um tempo acontecendo, mas agora pretende ser mais incisiva. Inclusive o Felipe Esboril traz mais informações a respeito desse assunto aqui no Jornal da Antena. No
último final de semana, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o São Paulo dentro de campo, em São Januário, 2-0. Um episódio lamentável marcou esta partida. A torcida do Vasco da Gama proferiu gritos homofóbicos contra a equipe são paulina. O árbitro Anderson Daronco relatou na súmula do jogo e o Vasco poderá ser punido por esta situação. A Procuradoria da Justiça Desportiva do STJD divulgou na última semana um comunicado que pede que a comissão de arbitragem e delegados passem a relatar nas súmulas todos os casos de homofobia e transfobia. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Paulo César Salomão Filho, fez esta recomendação. Essa é uma recomendação que já vem de longa data da FIFA e na esteira da recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão da homofobia, que equiparou ao crime de racismo. O tribunal, então, preventivamente, no primeiro momento, optou por oficiar aos clubes para fazer medidas preventivas de educação aos torcedores e aos árbitros para que comecem a informar na súmula caso haja manifestação coletiva de homofobia nos estádios, para que futuramente, caso a situação não se resolva, para que os clubes respondam pelos atos dos seus torcedores, assim como ocorre quando há desordem na praça esportiva, arremesso de objetos e invasão no campo de jogo. Duda Salaber, ativista trans de Belo Horizonte, comemora esta nova decisão no âmbito esportivo. O futebol, ele é espelho da sociedade. Dessa forma, os preconceitos que se construíram historicamente na identidade brasileira se perpetuaram em estádios de futebol. Nesse sentido, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, que estão presentes na sociedade, aparecem também nos estádios de futebol. Só que a sociedade tem mudado, e mudou. E ainda afirma que uma decisão da sociedade não pode ter diferença no esporte. Não faz mais sentido o futebol manter práticas preconceituosas. Por isso, punir o time cuja torcida entoa gritos preconceituosos é uma atitude pedagógica. A rivalidade, como também a provocação, são bem-vindas no futebol, até porque fazem parte da cultura futebolística. Mas o ódio nunca pode ser bem-vindo. O ódio sempre tem que ser combatido. Há que se lembrar que o futebol, assim como outros esportes, tem que ser uma ferramenta de difusão da cultura de paz. O presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho, reitera esta decisão após determinação do Supremo Tribunal Federal. O tribunal ele não tem, no primeiro momento, um interesse muito mais pedagógico, porque os estádios de futebol não podem ser uma ilha dentro da sociedade. A partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que a homofobia é crime, o Tribunal Desportivo não pode permitir que crimes ocorram dentro dos estádios de futebol. Então, dentro da sua área de jurisdição e dentro da sua competência, ele vai ficar atento a esse tipo de manifestação dos torcedores. O STJD pediu esclarecimentos ao Vasco por cantos homofóbicos. A ação precede possível denúncia. Prontamente, o clube se defendeu através de uma nota, repudiando e se desculpando por estes cantos. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Esboril. Jornal Antena A. Ontem, Chapecoense e Botafogo encerraram a rodada do final de semana do Brasileirão. Botafogo e Chapecoense se enfrentaram nesta noite de segunda-feira pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida que terminou sem gols no Engenhão, 0-0. Com o resultado, o Botafogo vai a 23 pontos na tabela, permanece na 9ª posição. Já a Chapecoense fica na zona de rebaixamento. Está na 17ª colocação com 14 pontos conquistados. Na opinião de Márcio Araújo,
o resultado poderia ter sido melhor. Foi um jogo difícil, a gente sabe que jogar fora de casa, os adversários vão sempre nos impor dificuldade, mas se a gente tivesse caprichado um pouquinho ali no final, eles largaram, era só ter caprichado, uma bola ou outra, bola do Everaldo mesmo, que ele chapou ali, se a bola entra, ele dá o passe pro lado, a gente teria entrado sozinho. Acho que foi uma grande partida, assim que a gente tem que competir em todos os jogos, não pode deixar ponto fora de casa, contra um adversário grande que é o Botafogo, é pontuar, e aí dentro de casa a gente fazer os nossos resultados. Na próxima rodada, a 17ª, a Chapecoense encara o vice-líder da competição na Arena Condá, o Santos, sábado às 19h. Já o Botafogo vai até Porto Alegre encarar o Internacional no Beira-Rio, também no sábado, só que às 21h. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Osboril. Jornal Antena A. Muito bem, logo mais, na noite desta terça-feira, o Palmeiras entra em campo contra o Grêmio pela Libertadores da América. Tivemos a primeira partida, na última semana, e agora o confronto logo mais acontece em São Paulo. Um grande jogo, aí nas quartas de final nesta terça-feira. O jogo está marcado para as 21h30. Acontece no estádio do Pacaembu. Teremos a definição do primeiro brasileiro, classificado para as semifinais da Libertadores 2019. O Palmeiras tem a ampla vantagem, venceu em Porto Alegre por 1-0 e joga pelo empate. Ao Grêmio só interessa a vitória. Vale lembrar que não há, aliás, critério de gol fora de casa como desempate. A partida então logo mais 21h30, amanhã a gente traz todos os detalhes aqui no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A nesta quarta-feira a partir das 11 horas da manhã. Lembrando as matérias que são destaque aqui no Jornal da Antena A, que acontece no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de terça-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Edição e apresentação, Silas Trone. Direção-geral, Janos Kenis. Jornal da Antena A.